problemas do plenário. Peço desculpas, eu estou aqui no interior de São Paulo e o voo atrasou. A maioria aqui veio ao evento porque tem uma vinculação na sua fé cristã. E aos olhos do mundo, e a Páscoa que nos ensina isso, o cristão tem que ser considerado louco. E face ao mundo dominante, ele tem que ser revolucionário. Louco por quê? O nosso Deus encarnado morreu como um bandido na cruz, condenado pelo poder político de Roma, pelo império da época e pelo templo, pelo clero de Israel. Portanto, bagunçou o sistema político e bagunçou o sistema religioso. Que Deus revolucionário vai fazer nova todas as coisas de maneira tão radical assim, em outro mundo, mas logo nesse. Portanto, o cristão que não pensa uma semana, mas a sua vida inteira na dimensão do social, ele está traindo ou não entendeu a mensagem evangélica. E, no entanto, a gente vive tempos de crença infantilizada, onde as pessoas vão na economia individual e egoísta da sua salvação particular, com as suas angústias, as suas dores, e aí os clérigos de muitas denominações cristãs os acolhem e eles ficam naquele mundinho ali individualista, nas igrejas católicas, nas evangélicas. E a mensagem libertadora do Cristo que nos desinstala fica esquecida. Isso é muito grave, isso é muito preocupante. A semana social e os temas que ela propõe devia ser o nosso cotidiano. É impossível ter fé cristã autêntica se não formos um pouco loucos, não estou pedindo nem muito, e um pouco revolucionários, questionadores, desinstalados, não ficar na lógica do sistema que acaba nos dominando e nem na lógica das religiões quando elas passam a ser absorvidas pelos sistemas. Dom Luciano, eu acho que um grande pecado que entrou na história do cristianismo foi quando se tornou religião oficial do Império Romano e deixou de ser a força contestadora para ser adaptada ao sistema e virou um Estado. Aliás, é um Estado até hoje. Agora, nós estamos aqui, os da mesa, à exceção da Marina, nós que temos lido o livro também, que temos uma função política e institucional, nós também estamos dentro do Estado. Se a gente não está aqui, nesse prédio bonito, onde provavelmente quem construiu nunca entrou e nem foi plenamente representado, como sinal de contradição, de contestação, nós vamos estar traindo a nossa fé e o nosso compromisso com o bem comum. Por isso, a semana, e eu li o livrinho todo, tem 96 páginas, é muito interessante, fala das origens do Estado. Aliás, tudo que eu estou dizendo aqui está aqui também, com outras palavras, mas bem elaboradas. O Estado, ou ele é provedor do bem comum e viabilizador da cidadania, ou ele é uma farsa opressora. Assim como as igrejas, ou são elemento de animação e de mudança, ou são também bálsamo para narcotizar as pessoas. Eu sempre repito o velho Marx, que falou uma coisa muito bonita sobre a religião: suspiro da criatura oprimida. Isso é muito bom. Você respirar para resistir à opressão. Coração de um mundo sem coração. Espírito de uma situação sem espírito. Não tem sociedade mais materialista que a sociedade capitalista. E por fim ele falou óbvio do povo. Aí os bobocas pegam só nisso. É óbvio do povo e tal. E esquecem de buscar qualquer caminho a sua dimensão plena. Nós somos imanência e transcendência, nós temos um compromisso místico, nós temos que ser serviço e missão.
a fé religiosa, qualquer que seja, ou nos anima nesse sentido, ou ela não vai estar sendo vital. Por isso, repito e encerro, semana social é absolutamente fundamental, dias, meses, anos, a vida inteira. E discutir Estado uma semana, que já dura 2 anos, né? Propõe agora, é muito importante para a gente lembrar de algo grave também no Brasil. O Brasil teve mais cidadania do que cidadania. Nós começamos a nos constituir com essa formação social e essas características, o patrimonialismo, a escravidão, o latifúndio, a monocultura, a concentração de riqueza e renda, a dependência externa, porque o Estado absolutista português se encontrou aqui com um projeto que até hoje, guardadas todas as diferenças e complexidades do processo histórico, continua fundamentalmente o mesmo. Temos depoimentos de gente do povo que a gente ouviu aqui. Um Estado opressivo, excludente, discriminador, que não promove a igualdade. Hoje, o capital financiarizado, um Estado está no começo do livrinho aqui, que é organizado para remunerar o capital, vide juros e serviços da dívida, e não para promover a habitação, educação, saúde para todos e plenamente. Então, nós que vivemos nesse tempo de crença infantilizada e descrença mercantilizada, porque os que estão aqui a essa hora de segunda-feira são loucos, na verdade, as pessoas estão descrentes das possibilidades sociais. Olha, até aprovar governos, acha bonito o governador, o prefeito é lindo, a presidenta da República está com índices de aceitação enormes, mas isso não significa que há atenção cidadã e protagonismo popular. Eles resolvem. Nós nos demitimos dessa atuação. O Estado provê e faz tudo por nós. O nosso papel é dizer que não é assim e praticar essa negação. É construir cidadania. É muito difícil, mas é a nossa missão, é o nosso dever, é o nosso desafio. No final do livrinho tem 10 pontos fundamentais para a gente caminhar, semeando, né? Afinal a gente crê num Deus encarnado que ressuscitou e com isso superou a maior alienação de todas, que é a perda da própria vida. O Milor Fernandes, que era um ateu, ou pelo menos um agnóstico, ele dizia o seguinte: olha, às vezes a pele enruga depois da alma. Às vezes a gente enruga e envelhece antes do envelhecimento físico. E ser cristão, nessa coincidência boa da Semana Social na segunda-feira da Páscoa, é exatamente nos questionarmos sobre os nossos procedimentos, as nossas posições, a nossa vontade efetiva de mudar, junto com os outros, porque sozinho ninguém faz nada. Então vamos lá, nas Semanas Sociais da Vida.